Provérbios capítulo 24, o versículo 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O tema de hoje é um pouco estranho. Aprovado na reprovação. Aprovado na reprovação. Seria como aprender a arte de cair e se levantar. Parece um pouco contraintuitivo, um pouco absurdo ser aprovado no fracasso, ser aprovado na falha. Como será possível a gente ser aprovado se fracassamos? No mundo em que nós vivemos, o fracasso ele traz reprovação, o fracasso traz eliminação. Se você não passar na prova, Vitor, tá um zumbido aqui. Eu não sei o que é. Você achou o que é? Pronto, agora melhorou um pouco. Pronto, agora foi. No mundo, quando você é reprovado ou quando você fracassa, você, por exemplo, repete de ano. Eu sei que hoje em dia é difícil. Hoje em dia, para você repetir de ano, você tem que bater no professor, não aparecer para nenhum dia de aula. Mas a verdade é que antigamente, na minha época, se você não passasse na prova, você era reprovado. Você tinha que repetir o ano, tinha que refazer a prova, ficar de recuperação. Se você faz uma prova para um concurso, por exemplo, se você não passar, você perde a vaga, você perde aquela oportunidade. Então, no mundo, a reprovação, ela fecha portas. Ela elimina. Mas na economia de Deus, as coisas funcionam diferente. Tudo na economia de Deus, tudo nas doutrinas de Deus, ela muitas vezes vai contrário às coisas deste mundo. Na economia de Deus, que a Bíblia nos ensina, é que o justo, nós vemos aqui, o justo cai 7 vezes, o justo é reprovado 7 vezes, o justo fracassa 7 vezes, mas ele se levanta. Não é o ponto final. Isso significa que a queda, o fracasso, a reprovação, não é o ponto final, não é a nota final, não é o fim. Muito pelo contrário. Deus não olha quantas vezes você caiu, mas se Ele olha quantas vezes você se levantou e seguiu. O que aparenta ser reprovação para o mundo, na verdade, é a escola de Deus. Deus está tomando o nosso fracasso, Deus toma as nossas fraquezas, Deus toma o que nós falhamos, para usar aquilo como um passo, um degrau para nos ensinar algo. E hoje nós vamos aprender como ser aprovados na reprovação. Aprender como transformar uma queda, um fracasso, em um degrau de crescimento e amadurecimento espiritual. Primeira coisa que vamos ver, abram suas Bíblias, por favor, para Mateus 14. Mateus 14, versículo 29. Primeira coisa sobre aprovado na reprovação, e é o primeiro passo. Antes mesmo da reprovação, antes mesmo do fracasso, é o primeiro passo. Isso é perseguindo ou buscando o que é certo. Perseguindo e buscando o que é certo. No versículo 29 de Mateus 14, diz assim: e ele disse, Jesus, vocês vão ver, rapidinho vocês vão ver qual é o contexto aqui. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Primeira coisa é que devemos largar, deixar o medo.
deixar o medo. Devemos buscar e ir atrás, fazer aquilo que é certo. Muitas vezes as pessoas confundem um fracasso com um pecado ou uma espécie de juízo de Deus. Nós não podemos achar que tudo que acontece na nossa vida se trata de uma consequência de algo de errado. Isso não é verdade. Mas existe um tipo de fracasso, sim, que agrada a Deus. Estou dizendo que a doença agrada a Deus, não é isso. Quero dizer que nem toda doença está ligado a uma espécie de fracasso da sua parte, de pecado da sua parte. Mas existe o fracasso que agrada a Deus. Esse fracasso que desagrada a Deus, não agrada, é quando caímos ou quando fracassamos por desobediência ou preguiça. Se o nosso fracasso é fruto de desobediência à palavra de Deus, ou se o nosso fracasso é fruto de preguiça, simplesmente não vamos fazer o que Deus quer que a gente faça, Deus não vai se agradar. Mas quando há fracasso, mas o fracasso é devido à ousadia da nossa parte, em obediência a Deus, então Deus se agrada disso. Exemplo de Pedro. Pedro aqui, ele foi aprovado de um modo e reprovado de outro. Jesus não reprovou Pedro por ter saído do barco. Jesus reprovou Pedro pela sua dúvida. Ele viu as ondas e o mar, e o vento, e a chuva, e a escuridão, duvidou e começou a afundar. Jesus o repreendeu por isso. Ele disse, homem de pequena fé. Não porque ele desceu do barco. Ele desceu do barco. Isso requer fé e obediência. O problema de Pedro não foi que ele não ousou, ele ousou sair do barco. Ele fracassou sim, mas ele obedeceu. Ele pode ter fracassado em andar nas águas, mas ele não fracassou aqueles primeiros passos. Ele foi aprovado na tentativa de andar sobre as águas. O resto ficou no barco. Não, eles não afundaram, mas também não desceram do barco. Não ousaram descer do barco. Então veja como a ousadia de Pedro, a obediência de Pedro o trouxe êxito. Ele começou a andar sobre as águas. Mas começou a afundar quando teve dúvidas. Então Jesus repreendeu a dúvida, mas aprovou da sua obediência. Então quando nós fracassamos com Pedro ao afundar, como foi em obediência e em ousadia, aquilo não foi um problema. Aquilo foi apenas algo que Deus usou, como vamos ver mais adiante. Deus usou aquilo como um passo para a edificação e o amadurecimento de Pedro em outras ocasiões também. Mas a multidão que ficou no barco não afundou, mas também não ousou, não obedeceu. Ao sair do barco, aquilo já foi agradável a Deus. Já foi agradável a Deus, mesmo que ele deu alguns poucos passos antes de afundar. Note que Pedro, ele não esperou o mar se acalmar. Jesus disse, vem. Ele não disse, mas Senhor, espera um pouco as ondas baixarem um pouco. Espera o vento baixar um pouco. Não. Jesus disse, vem, e ele foi. Pedro não parou para calcular as muitas variáveis que estariam envolvidas em ele descer do barco. Ele simplesmente obedeceu. Ele não pediu e nem esperou um segundo convite. Jesus falou, vem, e ele foi. Ele ousou em obediência e, mesmo vendo a tempestade, mesmo vendo as ondas, ele ousou ir. Os outros não ousaram ir. Ele ousou ir. Então não tenhamos medo do fracasso. Não tenhamos medo de fracassar, porque se a nossa obediência, se a nossa ousadia em Cristo nos leva a tomar um passo que talvez nos leve a afundar e fracassar, se é feito em obediência à palavra, em obediência a Cristo, então aquilo não é contado
como um fracasso inútil, mas como um passo no seu crescimento. Existe nas Forças Armadas Britânicas um grupo de elite chamado SAS. Eu não sei se é um batalhão, um regimento, não sei o tamanho exato, mas é um grupo. É o topo do topo, elite da elite. Altamente secreto, eficaz, age de forma relâmpago. E eles têm um lema. O lema deles é: quem ousa, vence. Quem ousa. Quem não ousa, não vence. E o lema é que eles fazem operações ditas como impossível, muito difíceis, quase talvez que suicidas. E o lema é: quem não ousa, não vence. O lema é: quem ousa, vence. Pedro ousou, venceu, sim, fracassou porque afundou, mas ele ousou e ele ainda retém a medalha de ouro e ando sobre as águas. Ninguém mais andou sobre as águas, fora Jesus, é claro. Ele ainda retém esse título mundial até hoje. Nunca foi quebrada. Por quê? Quem ousa, vence. E nós devemos ousar obedecer. Bom, Pedro, Jesus falou o quê? Vem. E ele ousou ir. Desça do barco. E ele ousou descer do barco. Então, quando Deus nos chama, nós devemos ir em obediência. O risco de afundar era real, Pedro sabia disso, mas a recompensa de andar sobre as águas era maior. Era maior. No reino de Deus, quem ousa sempre vence aos olhos de Deus. Nem sempre aos olhos do mundo. Nem sempre aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, sim. Podemos ter um exemplo aqui, vou dar um exemplo que talvez muitas pessoas não sabiam. Ayrton Senna, vocês sabem que é Ayrton Senna, né? Vocês mais jovens sabem que é Ayrton Senna? Gabi, você sabe que é Ayrton Senna? Nunca ouvi falar. Kilbo. Estou desapontado. Estou brincando. Ayrton Senna era um piloto de Fórmula 1. Certo? E ele foi um grande campeão. Infelizmente, ele morreu num acidente. Mas antes de se tornar tricampeão mundial de Fórmula 1, em 1984, no Grande Prêmio de Mônaco, ele dirigiu um carro inferior aos demais e quase ganhava, mas o carro quebrou. Esse que é o fracasso. Sua primeira vitória está quase sua, aí seu carro quebra. Pois é. Primeiro fracasso. Ele desistiu, se aposentou? Não. 4 anos depois, ele perdeu o título para um companheiro da equipe dele. Perdeu porque a equipe mandou ele perder. Não, porque vai ganhar o outro. Você não pode ganhar, vai ganhar ele. Desistiu? Esse fracasso imposto? Não. Certa vez, ele disse: não importa o que você fez ou deixou de fazer, o importante é que você vai fazer a partir de agora. Verdade. Não interessa se você teve ou não fracasso, o que interessa é o que você vai fazer de aqui para diante. Muita gente tem sucesso e depois daquilo não faz mais nada, descansa naquele sucesso. Outros têm um fracasso e se aposentam, desistem, não fazem mais nada. O que ele está dizendo é muito verdade. Não interessa o que você fez, o que você não fez, o que deixou de fazer. O que interessa é o que você faz aqui em diante. O que você fez até aqui é muito bom ou muito ruim, mas está feito ou não feito. O que interessa é o que você vai ou não fazer agora em diante. Pedro não desistiu. Pedro ousou. Os outros companheiros do barco ficaram. Podemos ver o exemplo de Gideão. Eu não preciso abrir, mas em Juízes 6, episódio entre versículo 11 e 16, nós temos o exemplo de Gideão. Gideão, Jesus apareceu para ele e o convocou para ser o libertador de Israel. Naquela época,
estava sendo dominada, foi conquistada pelos midianitas. E o anjo do Senhor, que no Velho Testamento, quando você vê o termo o anjo do Senhor, está falando sobre Jesus Cristo. Então o anjo do Senhor apareceu para ele, e enquanto ele trabalhava num lagar, na fazenda da família dele. Ele fazia isso escondido dos midianitas. Então o Senhor apareceu para ele, no versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo do Senhor olhou para Gideão e o chamou de homem valoroso. Gideão então respondeu no versículo 13, na segunda parte: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O anjo falou: o Senhor é contigo. Aí ele voltou e disse: se o Senhor é conosco, com Israel, por que está acontecendo tudo isso? Porque os midianitas estão nos dominando? Porque estão nos oprimindo? Por que eu tenho que trabalhar aqui, escondido? Porque senão eles vão vir roubar o produto do meu trabalho, o fruto do meu trabalho. Porque isso está acontecendo. E no versículo 15, ele responde a comissão de Jesus a ele ser o libertador de Israel. Versículo 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele falou: Senhor, eu vou livrar Israel? Como? Então ele diz assim: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor, mais fraco na casa do meu pai, da menor tribo de Israel. Você vem chamar a mim? Gideão tinha uma escolha a fazer. Ou ele iria ousar obedecer e ser o libertador de Israel, ou não. Ah, mas se eu fracassar? Bom, quer evitar fracassar? Nunca ouse fazer nada. Você pode passar a sua vida inteira sem nunca ter tido um único fracasso, uma única decepção, mas isso quer dizer que você nunca ousou fazer nada. Você nunca fez nada de consequência. Você nunca obedeceu Deus em nada. Porque tudo ao que Deus nos chama vai exigir fé. Tudo o que Deus nos chama, nós devemos ser ousados, porque vai contra a nossa carne, vai contra o mundo, vai contra a nossa natureza, e nós temos que ousar e contra. Mas, pastor, e se eu fracassar? Se você fracassar, se você cair, levanta, sacuda a poeira e continue. E siga adiante. Mas não tenha medo de ousar. Não tenha medo do fracasso. O anjo havia o chamado, no versículo 12, de homem valoroso. Deus não estava olhando para as circunstâncias da nação, nem para a condição de Gideão. Ele estava olhando para a fé ainda escondida, dormente dentro dele. Sim, fé. Porque ele disse: como que eu farei isso? Eu sou da menor família, eu sou menor da menor família, da menor tribo de Israel. Como eu farei isso? Mas sabe uma coisa? Ele fez. Sim, ele teve dúvida. Lembra o chumaço de algodão? Ele provou Deus dizendo: Deus, se você estiver de fato me chamando, se de fato a vitória vai ser nossa, então que caia o orvalho ao redor e não molhe o chumaço. Deus fez assim. Agora contrário, Deus, agora eu quero que molhe o chumaço e não ao redor. E Deus fez assim. Foi fé. Deus viu essa fé e disse: homem valoroso, precioso, homem de valor. Gideão não se via homem valoroso. Ele não se via precioso. Ele se via fracassado, o menor de uma família, de uma tribo, de uma nação dominada. Mas Deus tinha um plano. E precisou ele ousar obedecer a Deus. E ele sim foi o libertador da nação. Gideão se via fracassado. Mas Deus já o via como homem valoroso. Deus já sabia que ele seria o libertador da nação.
Responda a si mesmo essa noite. É para você se perguntar a você. Em que eu estou falhando? Em que eu estou fracassando? Será que é porque eu estou tentando fazer algo que Deus quer que eu faça, colocou no meu coração? Se você está fracassando na busca, na ousadia de obedecer a Deus, o justo cairá 7 vezes. E 7 vezes levantará. Se estamos fracassando porque estamos andando em desobediência, então nós temos que reformular o nosso caminhar. Nós temos que mudar alguma coisa. Se for por ousadia e obediência a Deus, não desiste. Deixe o medo de lado e continue andando pela fé. Olhe comigo para João capítulo 21. João 21, 17. Aprovados na reprovação. Primeira coisa que temos que fazer é deixar o medo de lado. E perseguir, buscar, ousar fazer o que é certo, sem medo do fracasso. A outra coisa muito importante é a gente entender o fracasso, entender a falha. É interpretar por que estamos fracassando. Versículo 17 de João 21. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. A maior mentira que o diabo coloca, planta em nosso coração, em nossa mente, após uma queda, após um fracasso, ele vem e fala: você foi reprovado. Você é um fracasso. Você já era. Acabou para você. Esquece. Primeira coisa. Por isso que é importante aprendermos a sermos aprovados na reprovação. Deus não tem no fracasso o ponto final. Aqui nós temos o exemplo de Pedro. Pedro, mais uma vez Pedro, depois de ter afundado no mar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Lê isso lá em Mateus 26, final do capítulo. 3 vezes. Isso tendo sido avisado poucas horas antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Jesus o avisou. E mesmo assim, ele negou, ao pé da letra. Seguiu o enredo. Perfeitamente. O versículo 75 de Mateus 26 fala assim: E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Parecia ali a reprovação final. Ele já tinha sido chamado por Jesus de homem de pequena fé, porque olhou para as ondas e afundou. Jesus já havia dito para ele: arreta, Satanás. Porque ele disse: de modo algum serás preso, crucificado. E agora é essa. Jesus acabou de dizer algumas horas atrás que eu iria negá-lo e eu neguei. Acabou para mim. Foi isso que Pedro acreditou, foi isso que o diabo veio e no ouvido dele. Tanto que depois disso, ele voltou para a sua antiga vida de pescador. E basicamente disse: acabou para mim. Estou fora do ministério. Eu não sou digno de ser discípulo, sequer apóstolo. Eu vou voltar a pescar. E os outros apóstolos, que também eram, na sua grande maioria, pescadores, falando: nós vamos juntos. E voltaram, foram-se embora, voltaram para o mar da Galileia, estavam lá pescando, voltando à velha vida. E Jesus apareceu na margem. Umas brasas, pedra, peixe assando, pão assando. O apóstolo João falou: ei, Pedro,
é o Senhor. E Pedro, vindo aquilo, se jogou no mar, impetuoso como sempre, foi até a margem, o primeiro a chegar. Os outros atracaram o barco e foram juntos. E foi aí que Jesus falou com ele. Jesus não o rejeitou. Nenhum daqueles momentos de fracasso de Pedro, de dizer que não, ele não seria preso. E afundar nas águas. E negá-lo 3 vezes, sendo pré-avisado. Jesus não o rejeitou. Pedro se sentia rejeitado. Pedro se sentia fracassado. Pedro se sentia totalmente reprovado e fora do ministério. Mas 3 vezes. Interessante. Quantas vezes Pedro negou? 3. 3 vezes Jesus repetiu a mesma palavra. Simão, filho de Jonas, ama-me? Por que 3 vezes? Por isso mesmo. Para lembrar Pedro. 3 vezes. E 3 vezes ele ordenou e confiou a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você não está reprovado coisa nenhuma, você não está fracassado, você não é um já era. Eu estou lhe chamando, lhe convocando para ser o apacentador das ovelhas. Você vai ser o pastor desse pequeno rebanho. Pedro. Sim, Pedro que fracassou. Sim, Pedro que foi reprovado. Sim, Pedro que já sabe um fracasso e desistiu de tudo. Jesus falou: é você mesmo que eu quero que apacente as minhas ovelhas. Os fracassos de Pedro se tornaram passos e degraus para que Deus pudesse prepará-lo para a obra maior que ele tinha para Pedro. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pedro achava que o trabalho dele seria vão. Não. Até no nosso fracasso, até na reprovação, não é em vão. O Senhor usa todos. Pedro negou a Cristo, mas o seu trabalho não foi em vão. O fracasso não desfaz a obra que Deus fez e fará através de você e eu. A obra de Deus tem um valor eterno. Não obstante quedas no trajeto. Fracassos no caminho. Na próxima vez que eu e você falhar, digamos: sim, eu falhei, mas não sou um fracassado. Sim, fui reprovado, mas estou aprovado em Cristo. Se a gente não desistir. Se a gente seguir firme e constante. Mas para isso precisamos entender. Entender que o fracasso não é o ponto final. Entender o porquê falhamos, porquê fracassamos. E entender que podemos usar o fracasso. Deus pode tomar aquele fracasso para nos levar a alturas maiores. Nós temos que entender, temos que compreender. Aprender o fracasso bem produz humildade, dependência em Deus e compaixão pelos outros. Quando a gente entende isso, nós vamos ter mais compaixão, mais simpatia. Quando algum irmão cai, tropeça, fraqueja, fracassa. Aquilo pode ser um degrau, um passo para a edificação daquele mundo na mão de Deus. Olhem comigo para o Salmo 37. Salmo 37 e o versículo 23. Aprovado na reprovação, deixa o medo de lado e ousa fazer o que é certo. Ousa obedecer a Deus. Entenda, compreenda por que fracassou. Interprete o que Deus está querendo fazer. Sim, com o seu fracasso. Sim, com as nossas falhas.
E por último, aprenda e se levante. Compreenda, aprenda e se levante. Deixe Deus reorientar. Deixe Deus reorientar. Quando nós caímos e nós levantamos, se eu estava indo por este caminho, talvez não era o melhor caminho, talvez não era obediência plena, talvez haviam coisas que não deveriam haver. Se eu cair, se eu fracassar, levante-se, sacуда a poeira, mas entenda e deixe Deus orientar, corrigir os nossos passos. Se você cai, levanta e segue no mesmo caminho, você vai cair de novo. Aí você se levanta e vai seguir o mesmo caminho, você vai cair de novo. 7 vezes você vai cair, 7 vezes você vai levantar. E se você não deixar Deus reorientar, redirecionar, corrigir os seus caminhos, você vai cair e levantar 7 vezes 70. Devemos cair, levantar e deixar Deus corrigir, recalibrar, reorientar, para que não venha cair e fracassar de novo. Fracassar é um degrau. Mas o fracasso não deve ser o normal na nossa vida. O fracasso não deve ser o constante em nossa vida. O crente não deve viver de fracasso a fracasso, porque nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo, quando Cristo nos levanta e nós o deixamos nos reorientar. Mas se a sua vida é fracasso, fracasso e fracasso e fracasso, você pode se levantar, você deve, você pode, você deve, mas em algum momento os fracassos devem diminuir. Olha Pedro. Se você vê a segunda etapa da vida dele, os primeiros 3 anos com Cristo, ele fracassou muitas vezes, falou muitas coisas fora de hora, fez muitas coisas, era impetuoso, mas depois da ressurreição, depois que Cristo usou seus fracassos dos primeiros 3 anos, a gente vê Pedro, de modo geral, tendo poucos fracassos. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele foi construído, foi edificado, preparado, fortalecido. Pedro caiu muito, levantou muito e aprendeu. Agora, se você cai muito, levanta muito, cai muito, levanta muito. Você tem uma vida que basicamente é uma inacabável série de cair, levantar, cair, levantar. Algo está errado, gente. E a solução está em deixar Cristo reorientar o nosso caminho. O Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Sim, você caiu, mas o justo não fica caído. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Por que o sustém? Para ele não ficar prostrado. Quem é prostrado? Caiu e não levantou. Caiu e não levantou. Devemos deixar Deus nos levantar. O versículo que nós lemos hoje, Provérbios 24 e 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Aqui não está dizendo que o justo, que o crente, não cairá. De modo algum. O que está dizendo é que sim, ele pode cair. Mas mesmo caindo 7 vezes, ele se levantará. O número 7 é muito significativo na Bíblia. É o número da perfeição. É o número da integralidade. O completo, do perfeito. 7. Quando Jesus falou, você perdoará o seu irmão 7 vezes 70, não é para fazer os cálculos e dizer, tá, então é. Ali está dizendo quantas vezes for necessário.
quantas vezes forem preciso. Aqui, quando fala que 7 vezes cairá e 7 vezes levantará, quer dizer, bom, e a oitava, pastor? A oitava ele cai e fica prostrado? Não. Quer dizer, quantas vezes ele cair, são as vezes que eles vão levantar. E ainda que caia, não ficará caído, prostrado. Por quê? Porque o Senhor sustenta com a sua mão. Então, lugar de crente não é no chão. Lugar de crente não é caído. Lugar de crente não é prostrado. Lugar de crente não é derrotado. Lugar de crente é vitorioso. Para alcançar essa vitória, muitas vezes passaremos por fracassos, derrotas, reprovações. Mas essas derrotas e reprovações e fracassos não são o fim e nem nos definem. Porque nós podemos ousar, obedecer, levantar, deixar Deus reorientar, corrigir os nossos passos, se nós aprendermos, nos levantarmos e seguirmos junto com Deus. A diferença entre o justo e o ímpio não está na queda, está na direção pós-queda. Está nos passos que ele toma depois que fracassou. Dizem que uma definição de loucura é você fazer a mesma coisa e mesmo fracassando, repetir os mesmos passos. E fracassando, você repete a mesma coisa. E tendo o mesmo resultado, você repete a mesma coisa. Isso é loucura, porque você nunca vai ter resultados diferentes se você não mudar o que te levou até aquele fracasso. Você não pode esperar ter uma receita igual que dê um resultado diferente. Se a receita for a mesma, se os passos foram os mesmos, o destino vai sempre ser o mesmo. Então, sim, o crente pode cair, mas ele levanta. Mas quando levanta, mude, corrija a sua direção. A aprovação final não está em nunca cair. A aprovação está em se levantar, corrigir e seguir. Nós vimos pelo texto que lemos que Deus não nos deixa cair sozinho. A sua mão nos sustenta. Deus está lá a cada passo. Mas para o crente que não acredita nisso, ele não ousa fazer o que Deus quer. Ele pode cair. E se ele cair, quem o sustentará? Deus o sustentará. E o levantará. Thomas Edison. Peraí, quem já ouviu falar em Thomas Edison? Muito bem. Ayrton Senna não, né? Mas Thomas Edison, mas tudo bem, está perdoado. Thomas Edison tem lá as suas imperfeições, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas ele foi perguntado certa vez como ele se sentia por ter fracassado 1000 vezes tentando inventar a lâmpada elétrica. Você sabia que uma das primeiras lâmpadas elétricas que ele criou, construiu, está funcionando acesa até hoje. Mais de 100 anos. Eu já vi essa lâmpada. Está no museu lá em Dayton, Ohio, se não me engano. Não, não é Dayton, não, perdão. Está em uma cidade de Ohio. Tem um museu lá, no lugar onde ele trabalhava, tem um museu. E essa lâmpada está lá. Bom, é o que dizem, né? Não sei, quem vai saber. Mas dizem que a lâmpada que ele criou, que ele inventou, está acesa e funcionando há mais de 100 anos. Engraçado, se for uma lâmpada hoje, por 3 meses, aqui mesmo, toda semana troca ali uma que já. Não tem vergonha, não. 1000 vezes. Mas para ele perfeccionar a lâmpada elétrica, pelo próprio relato dele, foram mais de 1000 tentativas. Você já tentou fazer alguma coisa 1000 vezes? Minto. Você já tentou fazer alguma coisa 999 vezes e não desistiu? Você já pensou se Thomas Edison tivesse na vez 999, eu nem sei como dizer isso, mas você sabe. Na 999ª vez, ele falou, chega! Desisto! Não vou fazer mais. Até hoje a gente está usando vela. Teria vantagens na realidade, tá? Mas enfim. Me perguntaram, como é que você se sente? 1000 tentativas até acertar.
Ele respondeu assim: eu não falhei 1000 vezes. A lâmpada foi uma invenção de 1000 passos. Fabuloso. Foi uma invenção que requereu 1000 passos. Mas eu não fracassei. Não foram 999 fracassos, foram 999 passos para o sucesso. Em outra ocasião ele falou: eu não falhei. Eu apenas descobri 999 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Também funciona. Nenhuma daquelas 999 vezes fracassadas o dissuadiu de desistir. Pelo contrário, ele ousou continuar e não fracassou. Ele se levantou mais uma vez, porque ele caiu. Fracassou 999 vezes, mas foi aquela última vez que o trouxe ao sucesso. Não importa quantas vezes caiamos, o que importa é nos levantarmos pela graça de Deus, orientar os nossos passos e seguir o caminho. Em resumo, estamos felizes agora, né? Mas vamos ver água. O medo de falhar, o medo de fracassar, mantém muita gente segura dentro do barco. Igual os outros apóstolos. Com todo mundo dentro do barco. Seguro entre aspas, né? Mas mais seguro que Pedro, na visão deles, porque ninguém seguiu Pedro. O medo de ser reprovado, o medo de fracassar, paralisa muitas pessoas. E Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E a gente dá um passo para trás. E se eu fracassar? Bom, se você não tentar, o fracasso está garantido. Desobediência atrapalha com êxito. Desobediência é ingrediente de fracasso. Quando o fracasso vem em obediência e ousadia à palavra de Deus, então é um processo de crescimento. Deus não nos chamou para nunca cair. Deus não nos chamou para uma vida perfeita, mas Deus nos chamou para nos levantar pelo seu poder, pela sua graça e seguir. Você prefere segurança no barco e não arriscar ser fracassado? Ou você prefere uma aventura de fé com Jesus? Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas nós temos que deixar que Deus nos transforme, que nos renove a mente. Isso vem quando nós nos conformamos, não ao mundo. Conhecemos bem Romanos 12, versículo 1 e 2. Devemos ser sacrifícios vivos. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa mente. Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que nunca vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nunca vão ousar obedecer com fé. Aí já fracassaram. Já fracassaram. Se você já caiu, se você se encontra prostrado, achando que foi reprovado em definitivo, que chegou o fim da linha para você, levante-se, arrependa-se, confessa, receba o perdão, receba o poder de Deus para se levantar, corrigir os caminhos e seguir o rumo à vitória e ao sucesso. Nosso Deus é um Deus de segundas chances, terceiras chances,
quarta, quinta, sexta, sétima chances e quantas mais chances forem necessárias, se nós ousarmos obedecermos a Deus. Eu vou terminar com Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou quando ele voltar e nos levar no arrebatamento, ou quando nós fecharmos os nossos olhos na morte. Ambas as situações vão nos levar ao Senhor. E até lá, ou a gente ir, ou ele vir nos buscar, Deus estará querendo aperfeiçoar o que ele começou em você e eu.